Bom, então olha só, gente. Nesse vídeo, a gente visualiza a traqueia e os pulmões. Primeiro, a traqueia, ela é um órgão formada pelas cartilagens traqueais e cada cartilagem traqueal vai ser unida por um ligamento chamado de ligamento anular. Então, a traqueia, ela tem de 16 a 20 cartilagens traqueais e aqui ela vai chegar num ponto chamado de carina, onde a traqueia vai se dividir no que a gente chama de brônquios principais. Brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo. A região posterior da traqueia não possui a cartilagem traqueal. Então, aqui a traqueia ela vai ser fechada por um músculo chamado de músculo traqueal. E nesta visão posterior, a gente consegue ver bem a diferença que existe entre o brônquio principal, agora virada na vista posterior, do lado direito e do lado esquerdo. Então, do lado direito, o brônquio principal, ele é maior, ele é mais calibroso, mais curto. E aqui do lado esquerdo, ele é menor, né? A luz dele é bem menor e ele é mais angulado. Bom, e aí o que acontece aqui é que esses brônquios principais, eles chegam aos pulmões e o pulmão direito, ele é composto por 3 lobos. Então, se eu tenho 3 lobos, eu preciso de 2 fissuras para cortar esses lobos. Então, esta fissura é chamada de fissura horizontal e esta fissura é chamada de fissura oblíqua. O pulmão esquerdo, ele possui 2 lobos, lobo superior e lobo inferior. Então, aqui eu preciso somente de uma fissura, que é a fissura oblíqua. Se a gente pensar aqui que o coração está nesta região, o coração ele vai fazer aqui com que a margem anterior do pulmão esquerdo sofra esta retração que nós estamos visualizando, que é a chamada incisura cardíaca. Por conta desta retração, o que aconteceu aqui foi a formação de uma lingueta, que a gente vai chamar de língula do pulmão esquerdo. A língula do pulmão esquerdo, ela está localizada, então, no lobo superior do pulmão esquerdo. Bom, aqui nós temos 3 pulmões esquerdos. Então, o primeiro pulmão aqui, a gente visualiza a região do hilo. Então, hilo é sempre uma região onde eu tenho chegada e saída de estruturas em um órgão. Então, aqui a gente visualiza ápice e base do pulmão. E por conta da reflexão que existe na pleura, aqui a gente tem logo abaixo do hilo este ligamento que é chamado de ligamento pulmonar. Bom, pulmão esquerdo e pulmão direito possuem diferenças em relação à posição das 3 principais estruturas que estão no hilo. Então, aqui, um pulmão esquerdo, a gente tem primeiro, mais cranial, a presença da artéria, depois o brônquio e, por último, as veias. Se fosse um pulmão direito, o que aconteceria é a inversão do brônquio com a artéria. A veia, ela vai ser sempre mais inferior, mais caudal. Bom, e aí o que acontece aqui é que o brônquio, assim que ele chega ao hilo, ele sofre um processo de divisão. Então, como este é um pulmão esquerdo, primeiramente o brônquio principal, ele vai se dividir em 2 brônquios lobares, que também podem ser chamados de brônquios secundários. Por quê? Porque vai um para cada lobo. Depois de brônquios secundários, eles vão começar a se dividir em brônquios segmentares ou brônquios terciários. Então, aqui eu tenho um brônquio para cada segmento. E depois disso, eles continuam cerca de 20 a 25 divisões
até formar o que a gente chama de bronquíolos terminais, depois bronquíolos respiratórios e alvéolos, que já são estruturas que a gente não visualiza aqui na macroscopia.